Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Tenório. E a minha irmã, dia desses, ela resolveu escrever para você um conto, uma história, um causo, que nos contava a Dona Isolina. A Dona Isolina era uma negra muito bacana que ia trabalhar na nossa casa. Nós morávamos na fazenda e a Dona Isolina, ela havia nos contado que ela alcançou a escravidão. Ela era menina e a mãe dela, o pai dela, diziam que eles chegaram a ser escravos. Portanto, ela era uma negra das antigas. A começar pela roupa, a forma que ela lavava a roupa lá em casa. A minha irmã chegou a comentar com vocês, mas talvez ela tenha se esquecido de um detalhe. Uma pedra azul chamada anil. Quem é que hoje, que está ouvindo esse meu conto, esse caos, que eu vou contar nos detalhes para vocês na história da meia-noite, já escutou falar do anil? Pois é, a Dona Isolina, com as roupas de cama, os lençóis, as fronhas dos travesseiros, as toalhas de mesa, ela passava o tal do anil. Era uma pedra azul que ia se dissolvendo na água. Aquilo, a água ficava azulada, mas o branco ficava tão branco da roupa que chegava a atrapalhar nossa visão. Era aquela roupa que ela fazia questão de colocar para quarar. Ei, Dona Isolina. E eu me lembro que a meninada toda se reunia lá em casa. Como dissera a minha irmã, ela falou de 10, 12, mas teve uma ocasião que eu contei 18 moleques em casa. Todo mundo se sentava naquela escadaria. A escadaria tinha uns 10 degraus. Uns 10 degraus. E ali ia se sentando a meninada. E lá embaixo se sentava a Dona Isolina na cadeira, como se ela estivesse num teatro de arena. Ali ela pitava do seu cigarro de palha com fumo e mascava sempre um pedaço daquele fumo. E a gente ficava preparado, depois de ela ter cumprido toda a sua missão de trabalhar, era a hora do caos. Meninada tá sentada? Deixa eu acabar de mascar esse pedacinho de fumo. Ela tirava a trouxa do fumo, enrolava num pedacinho de pano e ela escondia por trás do avental que ela usava. E ela usava uma expressão, além da gargalhada do... terminava com E, a gargalhada dela. Não com A, era com E. E como dissera minha irmã, devido ao cigarro de palha, o fumo que ela mascava, ela tinha uma voz grave e gozado. Não recomendo que ninguém masque fumo.
mas os dentes dela ficavam clarinhos. A expressão que ela usava era: trembão é contar causa para vocês. E nesse dia, a dona Isolina resolveu contar a história do Urubu Rei. Se eu contar hoje para vocês, vocês falam: mas não é possível que as crianças do tempo de dona Isolina tinham medo do Urubu Rei. Pois é. Isso remonta o tempo, os anos. Ela falava em 100 anos. Não era a idade que ela tinha, mas que ela contava essas histórias já tem mais de 70 anos. E ela já era bem antiga quando nos contava. Então ela dizia: é mais de 100 anos, lá para as bandas da Fazenda da Onça, onde eu tinha nascido. E ali eu vivi a minha vida inteirinha. Eu era menina, e depois de eu ajudar a minha mãe na lida da casa, eu tinha um serviço que eu tinha que fazer. E a minha mãe me escalava para fazer porque sabia que eu sabia escolher a lenha, nem muito grossa, nem muito fina, os gravetos. E eu pegava a lenha tudo sequinha. Isso era um serviço de mato que eu fazia. Era todo dia de tardezinha. Eu saía de casa para catar a lenha, porque a lenha era tudo para quem quisesse comer. Era para acender o fogão. Sem lenha, naquele tempo, ninguém comia. De jeito nenhum. Eu tô lembrando aqui da minha mãe, porque a grande preocupação da minha mãe era o Urubu Rei. E naquele tempo, a minha mãe me falava: filha, você vai pro mato, mas nem pensar em bandear pro lado da toca do Urubu Rei. Pelo amor de Deus, você não chega perto da toca do Urubu Rei, porque ele é perigoso. Cuidado, minha filha. Não vá lá pras bandas da toca do Urubu Rei de jeito nenhum. Porém, até aí ela não tinha me contado a razão, o porquê. Mas o que eu passo a narrar para vocês, o que foi contado pela dona Isolina, explicava todos os motivos. Prestem atenção que vocês vão entender. E eu ficava curioso da minha mãe falar que eu não podia chegar perto da toca do Urubu Rei, que era perigoso. A Mariazinha, olha o zóio arregalado dela. O Júlio, tá com medo, Júlio? Vou contar a história pra vocês. Eu não era criança das atrometidas, não era. Mas eu gostava de saber das coisas. O nome Urubu Rei me chamava a atenção. Quando escutava a mãe falar do Urubu Rei, eu imaginava um pássaro elegante, mais bonito que os outros urubu. O Urubu Rei só podia ser mais bonito. Então, os outros urubu eram preto e a gente via por lá comendo as tripas das galinhas, dos porcos que morriam. Urubu Rei não. Só que a gente não via de perto. Quando a gente viu o tal de Urubu Rei lá em riba, lá no céu, ele olhando aqui debaixo da terra para aquele céu, o Urubu Rei era colorido, rabudo que nem um pavão. Ai. Então o Urubu Rei só podia ser assim, né? Que esse nome... Tem gente que dizia que ele era branquinho, o Urubu Rei era branquinho. Pode ser por causa que o bicho, visto aqui da terra, lá em riba, voando, parecia mesmo todo branco.
era branco nos fundos. Quando ele abria aquelas asas, quem tivesse aqui no mundo olhando para o céu, veria aquele pássaro todo formoso, branco, ao voar. O urubu-rei! Olha lá o urubu-rei! E a molecada toda olhava para o céu. Outros que tinham visto o bicho no chão contavam que ele era como um frango assim, bem grande, frango do pescoço pelado. As asas, o rabo eram pretos e o corpo era um amarelo claro, parte branco e mais umas pintas vermelha, amarela, alaranjada. Ele era colorido, bonito. Essa ideia é mais favorável pro nome dele, já que era rei, então não podia ser só branco, e não era. Visto de perto, ele não era. Se era rei, tinha que ser ataviado. Ei, urubu-rei. Bom, mas, como eu ia dizendo, eu suspirava de curiosidade de conhecer o tal do urubu-rei. Custava nada ir pro mato afora, eu ia sozinha catar lenha e eu ia buscar lenha pra minha mãe. Custava nada eu dar uma passadinha um dia perto da boca da toca do tal urubu-rei. Não carecia. Medo eu tinha, porque minha mãe me assustava e vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Eu tinha medo, mas a minha curiosidade era maior ainda. Pelo que eu entendia, o urubu nem gostava de comer gente, né? Nem bicho vivo nenhum. O urubu só preferia os mortos mesmo. Mas mesmo assim, eu tinha medo. Foi nesse caminhar meu pro lado da toca. Um dia, eu tava lá para aquelas bandas. Já era bem de tardezinha. Eu comecei já a ver a lua no céu. Foi anoitecendo, foi anuviando, foi ventando. Acabou caindo uns pingos grossos de chuva. Que aí, eu para me esconder daquela chuva, eu corri, mas eu corri para me proteger pro lado da toca do urubu-rei. Pior que ia boiar a lenha que eu já tinha juntado e a toca tinha uma proteção de pedra em cima. Quando eu me apercebi, já estava dentro da toca, me abrigando dentro dela. E ali eu sabia que era a toca do temeroso e desconhecido urubu-rei. Nisso que eu acabei de entrar, eu escutei uma revoada que parecia ser de enormes pássaros. Eu me encolhi toda. No entanto, mesmo cismado, eu pensei: agora eu vou ver, agora eu vou conhecer o tal do bicho. Agora eu vou ver de perto o urubu-rei. O coração lá disparou, nossa, a boca secou, eu tava com medo. Nisso, apareceu o tal do pássaro. Nossa, era grande o bicho, maior do que eu imaginava. Era maior do que uma galinha, maior até do que um galo índio que nós tinha. Mas era bonito. Tinha razão a pessoa que tinha visto ele de perto. Não era só branco, não. Tinha alaranjado, tinha preto, tinha cinza. Tinha um monte de cor misturada e até umas penas meio douradas. Olha que bicho. Que bicho. Dá até pra dizer que é urubu, porque ele é. Mas é bonito o bicho. Bonito. Lá fora,
só se escutava o ruído da chuva. A água velha maiava lá fora. De repente, o urubu, ele foi dando uns passos mais para dentro. E eu não queria perder de rumo nem de vista. Acabei dando uns passos também e deixei minha lenha lá no cantinho, sequinha do jeito que estava, sem cair uma gota d'água nela. Quando eu dei uns passos, bateu, foi um fedor. Nossa! Que fedor! Mas não era nada bom o cheiro. É que eu tenho um estambo forte, meu estambo é muito forte, que eu estava acostumada já com o cheiro dos porcos no chiqueiro. Então meu estômago não revirava à toa não, mas o fedor era forte. Eu pensei, então deve ter mais de um urubu-rei aqui pra esse cheiro todo. Nossa, que bicho fedorento. Tá rindo, né, Júlio? Mariazinha tá rindo. É que você não entraram na toca do urubu ainda. Ô, bicho fedorento. Bom, acontece que eu queria investigar. Uma vez que eu tava lá dentro da toca, aquele silêncio todo e a chuva maiando lá fora. Aí eu fui entrando mais um bocadinho, fui suportando aquele fedor da toca. Não custava espiar. Por via das dúvidas, para me proteger, eu fiz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sinal da Santa Cruz. 3 vezes, beijei a santinha de um escapular que eu tinha para afastar alguma desdita. E fui entrando, até que eu vi uma luz, mas era um lume de nada, um brilhozinho frouxo. Dei mais uns passos, apurei os ouvidos, e aí parecia que eu escutava uns ruídos meio incerto. Figurava um rumor de chocalhar de corrente, sabe? Era barulho de corrente naquelas pedras. O rumor foi ficando cada vez mais alto, forte, parecendo vir pro meu lado. Eu duvidei, falei, uai, mas será que o urubu-rei usa corrente? Não é possível, ele voa lá em cima no céu. Corrente pesa. Nessa hora, eu escutei e foi uns uivos. Uns gritos. Eram uns gritos de dor. Ai, uns gemidos. Ai. Uma barulheira que parecia sair de tudo que era canto daquela gruta. Minha Nossa Senhora da Aparecida. E isso não podia ser ruído de urubu, porque ave nenhuma no mundo, nem bicho nenhum faz esse barulho é de gente. E se for gente, só pode ser gente do além. Coisa de muito além daqui. Olha o zóio da Mariazinha. Calma, Mariazinha, você imagina como é que tava o meu zóio, meus ouvidos, vocês nem imaginam. A hora que eu pensei que eu fosse correr, que eu olhei no chão da gruta, eu vi um zóio. Um zóio. Tá parecendo zóio de gente. Era um zóio redondo, azul. Uai, é zóio? É zóio. Eu peguei um graveto da lenha. Eu fui até no monte, peguei um graveto da lenha comprido
com medo de botar a mão naquele zóio, porque era zóio de gente, eu cutuquei aquele zóio com graveto. E achei que quando eu fosse cutucar, o zóio fosse estourar. Não, o zóio era duro. Tanto que eu comecei a passar o graveto comprido de lenha no zóio pra lá e pra cá. E eu vi que o zóio era duro, duro mesmo, que causava até um atrito do zóio nas pedras da gruta. Me deu uma vontade de puxar o zóio pro meu lado. Eu fui puxando aquele zóio pro meu lado, com aquele pedacinho de pau. Era um graveto comprido de um gás seco, que a minha mãe adorava para começar o fogo no fogão. Fui puxando. Quando o zóio chegou perto do meu pé, falei, eu vou pegar esse zóio. Peguei com a minha mão o zóio e vi que parecia de vidro. O zóio é de vidro. Peguei aquele zóio e eu tinha comigo um embornar. Eu joguei o zóio dentro do embornar. E aí eu olhei, ainda vi que o urubu-rei, quando eu peguei o zóio, que eu joguei o zóio no embornar, eu vi que o urubu-rei deu uns passos pro meu lado. E quando eu vi que ele deu uns passos pro meu lado, eu peguei, foi o feixe de lenha que tava na minha frente, o feixe de lenha, e corri. E dei sorte que quando eu pisei lá fora da gruta, a chuva tinha parado. E perna, pra que te quero, perna? A perna batia na bunda de tanto que eu corri. A cara do Júlio, Mariazinha, sua cara. Corri que a perna batia na bunda. Cheguei na minha casa com feixe de lenha, também pudera. Cheguei na minha casa, entrei na minha casa branca. E olha que eu não sou. Eu não tenho nada de branca. Mas eu entrei na minha casa que eu tava até branca, que nem cera de vela de procissão de sexta-feira da paixão. Primeiro eu dei uma desculpa de farrapo pra minha mãe, que eu não queria falar pra ela que eu tinha ido na toca do urubu-rei pra me esconder da chuva. Não foi só pra esconder da chuva, eu já tava pra aquelas bandas quando a chuva começou. Mas você sabe como é que a mãe vai perguntando, vai deixando a gente apertado nas respostas. E teve uma hora que eu não aguentei e falei pra ela, acabei contando. E contei de fio a pavio, de tudo que se sucedeu dentro da toca. E falei pra ela, mãe, eu te desobedeci, eu entrei na toca do urubu-rei. Pelo amor de Deus, menina, você não fez isso, menina. Eu falei, fiz, mãe, fiz. A minha mãe não acreditava, chegou a me mostrar um tremor nas mãos. E aí foi que eu contei pra minha mãe tudo que se passou lá dentro. Escutei uns gritos, mãe, um gemido, mãe, que parecia de gente sofrendo. Escutei barulho de corrente, mas não tinha falado nada ainda do zóio de vidro que eu achei lá. Tava dentro do meu embornar. Isso eu não tinha falado. Aí minha mãe, só de ter escutado, que eu falei que escutei gemido e barulho de corrente, ela me contou sobre o mistério da gruta do urubu-rei. Fia, o que você escutou é barulho das almas penadas dos escravos, fia. Meus irmãos escravos, nossa gente, fia. Todo mundo aqui na Fazenda da Onça sabe que no tempo do ouro,
Esse lugar que é a Gruta do Urubu Rei teve muito ouro, muito ouro. O lugar teve muito negro escravo. E os negros escravos tinham que trabalhar de noite por conta de um pratinho de comida. E era obrigado a trabalhar, sabe? Pegando ouro na gruta. Quem não trabalhava pegando ouro, trabalhava na roça. E aí a mina secou. Quando eu digo a mina secou, eu não falo d'água, eu falo secou de ouro. Arrancaram tudo o ouro que tinha lá. E aí o fazendeiro, de uma maldade, ele tinha, só para marcar o nome dele, Coronel Simone, era homem. Ué, o nome de mulher, mãe? É, mas ele era Coronel Simone, era italiano. O homem era ruim. Ruim. Esse homem um dia, sabedor que a gruta não tinha mais ouro, ele não estava aguentando sustentar porque ficou com muito escravo. E para sustentar não estava fácil, porque quando batia fome naquela turma ia muito arroz, feijão, gordura de porco, e ele não estava aguentando mais. Então ele inventou uma mentira, junto com os capatazes, que era para arrancar um último ouro que tinha no fundo da mina. E a hora que encheu, lá no fundo da mina, encheu de escravo, o pessoal fala que juntou uns 12, uma dúzia de escravos. Aí quando o pessoal estava lá no fundo, ele mandou aterrar os capatazes, e os outros escravos foram obrigados a jogar a terra em cima, e matou aquela turma toda, uns 12 que estavam lá embaixo. Morreu tudo soterrado com terra. Foi uma judiação que fizeram. É nessa gruta aí, na Gruta do Urubu Rei. Na Gruta do Urubu Rei. Nossa, mãe, que coronel ruim. Ele já morreu, não? Ah, morreu. No dia que ele morreu, ninguém derramou uma lágrima, nem da família dele ninguém chorou. Ele foi marcado por Deus. Como assim, mãe? Marcado por Deus? Ele perdeu um zóio. Então, ele ficou com um zóio que era dele. Esse zóio que era dele. E o outro zóio dele era de vidro, que ele foi comprar na capital. Ele comprou o zóio dele era azul. Ele comprou de um azul, mas de um azul diferente. Era um azul sem vida. Então tinha um zóio que era de verdade, o outro que era de vidro. E o pessoal falava que ele perseguia muitos urubu. Ele era tão ruim que nem o urubu que precisa para fazer a limpeza dos bichos que morrem, nem o urubu ele deixava vivo. Ele saía matando tudo que era urubu. Inclusive, ele perseguia o Urubu Rei. Não diga, mãe. Perseguia. Ele tinha uma espingarda, 2 canos, que saía 2 tiros de uma vez da espingarda. 2 balas cada vez que ele apertava o gatilho. Matava tudo que é bicho, o homem era muito ruim. Matava urubu. Por isso que o pessoal fala que esse Urubu Rei que sobrou, que eu falo pra você, cuidado que esse urubu, e hoje você não teve esse cuidado. Diz que esse Urubu Rei que sobrou ia vingar do coronel. Coronel Simone. Coronel de Simone, era assim o nome dele. Nossa, mãe. E vingar de que jeito do coronel? O pessoal falou que enterraram o coronel, mas a cova não era muito funda, não. Diz que o urubu ia lá comer da carne do coronel. O pessoal que falava, isso eu não vi.
Ô mãe, que foi, Zolina? Você tá assustada? O que você tá mexendo nesse embornar? Ô mãe, é que só falou que o coronel tinha um zóio de vidro? Tinha, isso ele tinha mesmo. Eu vi. Era sem vida. Não tinha bri. Era azul, mas não tinha bri. Ô mãe, sabe o que eu achei na gruta do Urubu Rei? O quê? O zóio do coronel. Filho, você não me fala isso. Tá no meu embornar. No embornar? Pega que eu quero ver. Ué, mãe, não tá mais aqui. Ô filha, não mente pra mãe que é pecado. Eu juro, mãe. Eu juro por tudo que há de mais sagrado. Caiu então. Porque eu saí numa desabalada carreira. Mas não dá pra cair porque o embornar é fundo. Será que tem algum furinho? A minha mãe olhou no embornar. Não tinha furo nenhum. Mas que o zóio de vidro eu coloquei dentro do embornar, eu coloquei. Minha mãe ficou assustada. E eu fiquei mais ainda. Ó o zóio do Júlio. Ó o zóio da Mariazinha. Tá com medo? Olha aqui o zóio do coronel. É meu zóio. Assim acabava a história mais horripilante e assustadora que me contava Dona Isolina. E quando ela dava esse grito no final, a gente levava um susto. Ela jurava que era verdade. Mas para nós não importava. A gente queria era escutar o caos. Esse caos eu pedia sempre ela contar. Dona Isolina, conta o caos do zóio do coronel. Só cuidado para não sonhar com o zóio do coronel. Você gostou? Se gostou, curta a história. Aproveita, se inscreva aqui no canal e, se sobrar gentileza, pode mandar um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem que merece. Ele tá de zóio, né, Paulinho?